Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Atualidades Pampa. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2019, nós já estamos a postos para lhe deixar bem informado neste dia de notícias importantes no Congresso Nacional, na área da economia. E você sabe que a partir de agora você já pode se comunicar através das nossas redes sociais, você que nos segue lá no @atualidades.pampa no Instagram, aqueles que nos assistem ao vivo no youtube.com/TV Pampa já podem começar a participar. E também eu tenho que dar um aviso aos telespectadores do facebook.com/atualidadespampa. No momento, nós estamos com uma instabilidade, não estamos conseguindo transmitir ao vivo. Quando nós conseguirmos, eu vou avisar aos senhores. Mas aqueles que não têm possibilidade de nos assistir na televisão ou através das nossas retransmissoras, vá até o youtube.com/TV Pampa, curte lá o nosso canal e começa a assistir o Atualidades Pampa, que entra no ar com as seguintes manchetes. Gustavo Vitorino. Pois a Caixa Econômica Federal, tão logo o governo rebaixou a taxa de juros, repassou essa taxa aos consumidores. O juiz de Brasília concede liminar e radares voltam a multar em estradas federais. A viúva da Mega Sena pede segunda instância. Será que levou? Pesquisa Serasa revela 4 padrões de comportamento do brasileiro em relação às suas finanças. Qual será o seu? E ainda boas notícias, o saque do FGTS aumentou. A Assembleia Legislativa de São Paulo vai oferecer um bônus natalino aos servidores. Sabe de quanto? 10 milhões de reais. Olha, as notícias são boas no dia de hoje, notícias positivas, em especial na área da economia. Aliás, a área das finanças teve um movimento muito grande no dia de hoje, teve decisão do ICMS no Supremo, teve saque do FGTS, que é a matéria que a Ana vai tratar e tudo mais. A Bolsa parece que esteve bem, o dólar caiu. O que aconteceu? Teve uma notícia da economia também maravilhosa. Uma juíza de Pernambuco recebeu um contra-cheque de 7 dígitos antes da vírgula. Por quê? 1.250.000 foi o contra-cheque mensal Notícia boa pra ela. de uma juíza de Pernambuco. Aí foram olhar o que era, tinha uma atualização, mais uma incorporação do não sei o quê, do diabo que carregue, mais uma restituição da não sei o quê, mais um acúmulo, mais férias, não sei o quê. Eu sei que a Sua Excelência recebeu R$1.256.000 no contra-cheque de novembro. E, Carla, Isso é legal? ali dentro tinha... Não, é legal. Legal, Por isso que se diz. Não, foi dentro da lei. imoral, mas é legal. Mas ali dentro, Vitorino, tem uma coisa que para mim vai permear as discussões no ano de 2020, que são as férias de 60 dias dos magistrados. Eles não tiram, por excesso de processo, ou seja, lá para o que for. Então, tem juízes que têm 10, 12 férias acumuladas. Então, se tu pegares férias acumuladas a um salário de 30, 40 mil reais, 10, 12 férias, mais a correção do período, então o Vitorino trouxe o ápice, mas teve vários de 300 e 400 teve um de reais. 727. Entendeu? Então, essa discussão de um juiz ter 60 dias de férias, né? E às vezes por excesso não tira, alguns fóruns faltam juiz realmente, a não ser a situação de Pernambuco, estamos Tem umas verbas indenizatórias também. E aí as indenizatórias e todas as outras. Né? Por exemplo, se ele fica à disposição de um outro, ele fica com o salário dele, mais o salário do outro, mais o juiz eleitoral, quando ele é cedido, ele soma o salário. Eles enchem de sacanagem, porque é uma sacanagem com o dinheiro público, certeza, né? Com certeza. Enche de sacanagem e dá nisso. Não tem como ser onde é que já se justo viu, um com todo contra-cheque respeito, desse que tamanho? merece a magistratura do estado de Pernambuco, mas não dá para aceitar que uma juíza receba R$1.257.000 num contra-cheque de novembro. Mas aí a minha pergunta, a dúvida... Já que sei, me só fica- quero saber se nós estamos no Estado Democrático de Direito. Não, isso é um alívio que me dá, Vitorino, saber que a gente vive sob No essas... Estado Democrático de Direito. A minha pergunta é assim, como evitar se, né, os amigos aqui já definiram que é legal, que que argumento se usa para que então não Alterando-se seja... a lei, mas é alterando. Mas então quanto a Eles esse vão caso... mudando a lei,
Eles vão Não mudando, né? pode. Eu tô dizendo, ele é legal. Legal é aquilo que está permitido na lei. Se está exatamente. permitido, tu estás pagando. Ele é imoral porque é uma verdadeira agressão, é um Mas escárnio. tenta claro, mudar a claro. legislação para ver se consegue. Tenta mudar a legislação. Não, é Porque eles aí a que solução fazem é a longo legislação. prazo, né? É eles que aprovam, eles que fazem, eles têm a caneta na mão e pressionam. Eu já disse aqui, tem gente que vai ficar bravo comigo, não vai mudar nada, viu? Porque já tem muita gente brava comigo. Então, eu já disse aqui e vou repetir. O Poder Judiciário brasileiro é extremamente ganancioso. Ele é completamente desfocado da realidade brasileira. Na minha opinião, a Constituição brasileira jamais poderia ter dado autonomia financeira à máquina judiciária, porque está acontecendo isso que a gente está vendo. Aí você tem um processo na justiça, os juizados especiais, que era para se resolver em 30, 60 dias, hoje leva um ano. Eu já nem falo na ação ordinária. O doutor Ruxa é advogado, pode ser. Uma ação ordinária hoje com recurso, é 2, 3, 4 horas. Se for para Brasília, amigo, esquece. Marne Barcelos, nos conta essa história dessa viúva. Antes eu quero dar uma frase do Dr. sim, Freud, claro. Dr. Sigmund Freud, que disse: fui um homem afortunado, nada na minha vida me foi fácil. Aí isso era gênio, esse era gênio mesmo. Mas vou contar rapidamente para vocês uma historinha. Uma cidade chamada Rio Bonito, região dos Lagos do Rio de Janeiro, o cidadão tinha diabetes e teve um problema sério, teve que amputar as pernas em função da diabetes. Mas ele era um jogador inveterado da Mega Sena. Até que um dia ele vai na lotérica da cidade de Rio Bonito e vai lá e faz o seu joguinho e tal. E não é que deu? 50 e tantos milhões de reais. Aí ele se torna um herói da cidade, né? O nome dele, Marco Senna, vejam a coincidência. E ele se torna um herói da cidade, ganhou na Mega Sena, ganhou na Mega Sena, aí já comprou uma cadeira de rodas motorizada e etc. Aí conhece uma moça chamada Adriana Almeida, é o nome dessa moça, Adriana Almeida. Então, e ela se apaixona por ele, instantaneamente se apaixona por ele e tal, e ele resolve casar com ela, eles casam, mas você precisa ter junto aí, você precisa ter proteção, você pode ser assaltado, comprou uma fazenda naquela época, isso foi em 2006, 2008, né? Você vê, mais de 10 anos atrás. Aí ele comprou a fazenda, comprou o sítio, ele só tem uma filha, tinha só uma filha. Moral da história, ela se apaixona por um daqueles que que funcionavam como sua segurança, né? E planeja a morte dele. Bom, o que acontece? Ele é assassinado. Marco Senna é assassinado. E isso vem se arrastando, esse processo vem se arrastando. Ela foi condenada a primeira vez, anulou o júri, depois pegou uma nova condenação. E aproveitando agora o Supremo, né, sobre a segunda instância, ela pede a execução da segunda instância. Não tem direito, o advogado dela pede, e o ministro Alexandre de Moraes negou esse pedido. Então, a viúva da Mega Sena, a dona Adriana Almeida, continua presa, porque para ela foi negado a segunda instância, senhor Vitorino. Mas aí eu disse aqui, os julgamentos passarão a ser seletivos. Né? Ele foi negado, ela continua presa, então ela não foi beneficiada com a decisão do Supremo que liberou, o Supremo vai fazer... de não cumprir a execução provisória da pena depois de uma condenação em segunda instância. O Supremo vai criar o preso de luxo. Aí ela, com aparência sofrida, tadinho do meu marido, mataram meu marido. E ela que mandou matar. É uma cara de pau. Maior cara de pau. Aliás, esse país é feito de gente de cara de pau. Toda a fábrica do óleo de peroba é pouca, né, para colocar na cara desses bandidos que nós temos aqui nesse país. E não é pouco, hein? Estou com o senhor, senhor. Carla, O Ruxa quer se manifestar a respeito só para não desse perder assunto. a oportunidade, porque nós tivemos agora o ministro Fux, a gente trouxe aqui semana passada, lembra que o Fux, o ministro, disse o seguinte: estão interpretando errado a decisão que a gente deu lá. Não é automático soltar em prisão de segunda instância. O Mário nos traz um exemplo crasso daquilo. Se permanece rígido, os que te levaram à prisão dele, não há por que relaxar. Agora, nos crimes da Lava Jato, aí o comentário foi meu, né? Nos crimes da Lava Jato, como se não são crimes de segurança, crimes de morte, são crimes de furto ou de roubo, se tu não estás, mas se as testemunhas estão protegidas, se as provas estão produzidas, ele não corre risco de ficar solto. Por isso que se diz que os grandes beneficiados dessa decisão seriam os da Lava Jato e não a bandidagem, porque a bandidagem continuaria, na sua maioria, presa. Os crimes de corrupção. Isso. Falando em bandidagem, para informar os telespectadores,
senhores, o Senado aprovou o projeto... Nenhuma relação. Anticrime, não. O projeto anticrime, que foi, a princípio, construído, pensado pelo ministro Sérgio Moro, depois modificado e agora aprovado. Então, foi a sanção presidencial. O próprio ministro Sérgio Moro disse que alguns pontos podem ser vetados pelo presidente Bolsonaro. E aqui no youtube.com/TV Pampa, os nossos telespectadores se manifestam. O Rafa, que não é o nosso, é o Rafa Maltês, diz que se o governo for obrigado a colocar os radares móveis, ele também quer ter o direito de ter o dispositivo para identificar onde estão estes radares. É o assunto do Ruschel. A minha manchete? Claro, vamos a ela. Então vamos a ela. A minha manchete foi o juiz concede liminar suspendendo a suspensão. Ficou bom? Não, muito horrível. Excelente. Meu português foi horrível. Excelente. Como é que é, Marco? Mas o importante é que todo mundo entenda que os radares não estavam sendo usados e voltaram a ser usados agora. Em 72 horas devem ser implementados sob pena de uma multa à União de R$50 mil por dia. Quem foi buscar a reversão da decisão? Se começa por aí. Quem é o autor? O Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, nas suas razões, fundamentava que a decisão tinha sido uma decisão administrativa desacompanhada de justificativas que não colocassem o cidadão em risco. A decisão do juiz da primeira vara federal de Brasília foi atendendo exatamente o pedido do Ministério Público. Ele disse, primeiro, uma questão técnica, seria uma competência do CETRAN, né, do Conselho Nacional de Trânsito, que ele que teria que dar uma decisão dessa e não uma via administrativa do presidente. Mas essa é uma questão técnica. Mas nas razões de fundamentação ele acolheu exatamente isso, que não foi acompanhado de um estudo de viabilidade técnica, quais seriam as consequências para a população, a ausência desses radares em relação ao número de mortes, de aumento ou diminuição em função dos radares. Então, a liminar que vigora hoje, dona Carla, é exatamente esse. E também a decisão ter vindo não só desacompanhada desse estudo, mas de um outro meio de como seria feito, então, o controle de velocidade, se não pelos radares. Então, os três pilares da decisão deste juiz. Eu acompanhei até o finalzinho, Carla, porque o governo já anunciou que vai recorrer e eu queria ver se tivesse sido cassado a liminar, então eu estaria voltando. Mas até eu entrar aqui, não tive notícia da revogação dessa decisão. A minha primeira pergunta para ti foi, essa decisão, então, apesar de ser de um juiz do Distrito Federal, vale para todo o Brasil? Todo o Brasil. Todo o Brasil. Ela foi através do Ministério Público Federal para as estradas federais, né? Estradas federais. Uma liminar dada por um juiz substituto, que está de passagem ali, né? E que visivelmente mostra o desencontro da justiça brasileira com a cidadania. Porque qual é a especialização e o conhecimento que esse magistrado tem de estrada para saber até que ponto é importante ou não radar? Se não tem estudo para colocar radar, por que tem que ter estudo para tirar radar? E antes que alguém diga, não, colocar radar tem estudo. Não tem, não. Não tem, não. Tem estudo nenhum para botar policial escondido atrás de uma cega com uma pistolinha na mão fazendo dinheiro. Não tem estudo nenhum. Então, assim, é parte daquilo que eu tenho dito reiteradamente aqui. O Bolsonaro faz, judicializam para derrubar. Bolsonaro faz, judicializam para derrubar. Tá mais um exemplo. Mais um exemplo. Nós já temos a carteira de motorista mais cara do Brasil. Agora o Bolsonaro tentou acabar com essa indústria da multa, que é uma indústria. É uma indústria, sim. Vamos parar com essa bobagem. Fernando Henrique Cardoso, quando mexeu e criou esse Código Nacional de Trânsito, foi para atender um pedido desesperado de governadores que foram pedir dinheiro para ele em Brasília. Foram pedir dinheiro para o senhor Fernando Henrique Cardoso, ele disse, não, eu vou dar um jeito de arrumar dinheiro para vocês. Aí convocou um pessoal do Detran de São Paulo, que logo depois acabou tendo intervenção federal por corrupção, né? Convocou uns gênios lá do Detran de São Paulo que elaboraram esse Código Nacional de Trânsito, mexeram no Código Nacional de Trânsito, deixaram desse jeito, criaram uma máquina de fazer dinheiro e que ninguém tem coragem de desmanchar. E quando alguém tenta desmanchar, vem mais uma vez a ditadura judiciária e deixa o cidadão pendurado no pincel. Ou seja, vamos faturar em cima da cidadania.
Fernando, já te passo a palavra, o Fernando aqui no YouTube diz que aí está a prova de que o presidente não tem todo esse poder, que alguns pensam que ele tem, e ele continua dizendo que o radar só tem uma função, que é arrecadar. Ele concorda com Gustavo Vitorino, Rafael Marconi. Porque é outra questão, né? Hoje eu me manifestei ao longo do dia também, porque eu sou favorável à não necessidade dos radares. Eu tenho os meus motivos para isso. E, de novo, entra na questão... Quais são? Posso perguntar? É foro íntimo? É foro íntimo? Ou tu vai dividir com a gente? Ou tu vai dividir com a gente? Porque eu, por exemplo, eu dei uma lida no que diz a regra. Se ali não é para andar a mais de 100, eu não ando a mais de 100. Eu sei que isso sou eu, entendeu? Mas eu sigo a analogia aquela do beija-flor no incêndio. Eu faço a minha, entendeu? Sei que o troço vira num faroeste, numa terra de ninguém, mas eu vim pro mundo já sabendo que o mundo era assim, então não vejo problema nisso. Mas não é essa a questão. A questão é que, de novo, entra assim, você faz críticas ao método utilizado para a implantação desses radares, automaticamente você é colocado como aquele que então deseja que as pessoas morram no trânsito. Não, de novo, é isso que sistematicamente eu bato nessa tecla. A impossibilidade do debate a respeito de algo que é imposto de cima para baixo. Né? Você levantar uma dúvida sobre algo, já citei várias vezes, você levanta uma dúvida sobre a Lei Maria da Penha, você automaticamente é machista, a favor de que batam em mulheres. Você levanta uma dúvida sobre o sistema de cotas, você é racista. Você levanta qualquer questionamento, a espiral do silêncio ele coloca lá como bandido, né? E isso impede justamente isso. Por exemplo, o Vitorino acabou de levantar a questão do se não tem estudo para colocar, qual a necessidade então desse estudo para retirá-lo? É uma pergunta que eu sei, ela se apoia na semântica, né? Ela no inverso, na falácia do viés confirmatório. Eu sei disso. Mas o que me incomoda, de novo, e talvez eu acabe manifestando determinadas opiniões, justamente de teimoso. Sabe, é justamente porque eu quero deixar claro, não, eu não sou a favor de que as pessoas morram desvairadamente nas estradas. Eu só estou levantando um questionamento sobre a forma utilizada e a real necessidade desses radares. E vou até toda e qualquer questão que abrir espaço para isso, eu automaticamente tendo a ser contrário. Que é para justamente instigar cada vez mais isso. Porque não dá mais. Eu já me libertei disso. Eu não estou nem aí, não tenho mais medo de nenhum de dedo apontado dizendo que eu sou ista, óbico, seja lá o que for. Entra por um ouvido e sai por outro. Mas isso tem que parar. Porque tem muita gente que acaba guardando para si e não manifesta até um argumento que é coerente. Porque tem medo. Porque, meu Deus, eu não quero ser visto como algum ista, um fóbico, um óbico, seja lá qual for. Eu não quero ter a minha imagem arranhada, porque simplesmente eu não posso discutir. Carla, quando eu optei por trazer o tema, e eu trago sempre a parte jurídica, a parte técnica, porque a gente tem que, na verdade, o telespectador ele tem que formar, em cima das informações que a gente passa para eles, a conclusão a que cada um pode querer chegar, né? Mas eu vinha hoje, até conversávamos, eu vim lá da Zona Sul hoje e passei por 3 radares móveis. 3 radares móveis, nas avenidas principais ali na Salvador, França. Mas algum deles estava escondido? Essa é a matéria que eu quero abordar contigo. Na Salvador, França, eles visíveis, eles estavam na calçada ali. E como eu fiz na Zona Sul, já tinha passado por uma outra avenida grande lá. E eu já tinha preparado o tema para trazer aqui e fiquei pensando o que eu achava. Eu queria entender uma coisa. Como que nós não conseguimos... Nós temos o ministro Moro, que é ministro da Justiça. Temos um presidente que é contra. Como que nós não conseguimos dar uma ordem para que a Polícia Rodoviária Federal não fique atrás das árvores fazendo isto? Isso eu não consigo. Isso não passa pelo judiciário, não passa por de direita, esquerda, não passa não passa por nada. Passa por uma determinação que eu imagino que fosse possível vir, se fosse possível vir de cima para baixo, há que ter comandos que respondam por isso, porque se há alguém escondido atrás de uma árvore aqui, eu vou à estrela, este alguém não está lá porque ele quis. Ele tem um comando, que se houver assim, por que tu precisa alterar uma lei quando seria mais fácil deixar os radares, né? E que eles ficassem em lugar visível, como manda a legislação e o bom senso. A gente tem até o exemplo de Porto Alegre. Isso é uma pergunta que eu estou fazendo para a bancada, porque essa é a minha indagação,
que eu não consigo entender. Parece que um policial rodoviário tem poder de chegar assim, hoje eu não tenho que eu vou me esconder atrás de uma árvore e vou fazer... Tanto e vou brincar de lobo mau, Parece lobo mau. E o presidente não consegue, de cima para baixo, chegar na ponta, vamos dizer, a gente chama, né? O policial rodoviário é a ponta desse sistema. Não se consegue dizer, olha aqui, pessoal, o radar é para conter, ele tem que ser ostensivo, ele tem que dar medo, sabemos que está para que as pessoas não excedam a velocidade e multar os que efetivamente excederem. Duas considerações. Uma é sobre Porto Alegre, que nós vivenciamos essa diferença antes do governo Marquesan, com o Marcelo assumindo, a princípio, né, a frente da EPTC. Tinham aqueles que ficavam atrás das árvores. Hoje mudou o padrão, hoje eles ficam visíveis, como disse todos o visíveis. Eu passei por três e os vi. Isso me mostra... E não estava em velocidade dentro da casa. Muito bem. Doutor Fábio Juliano, muito comportado da EPTC, deixou bem claro. Doutor Fábio Juliano, presidente da EPTC, deixou bem claro. Eu não quero multar, eu quero que as pessoas andem devagar. Isso. É esse que tem que ser o conceito. Exatamente, a educação então, assim, do trânsito. Polícia Rodoviária Federal quer usar radar, usa radar fixo. Mas a minha consideração é exatamente isso, Vitorino. Essa questão, essa decisão, ela não se refere só às pistolas, ela se refere também aos radares que estão nos postos. Ali na 447, que liga a chegada lá de Xangri-Lá, quem vai pela 101, entra ali e pega a 447 lá em cima. Ali na 447 tem uma curvinha que eu acho que tem até já uma mesinha, uma cadeira ali para ele. Que é uma curvinha que sempre... Aí o que acontece? O policial, esse é estadual, né? O policial, vem alguém lá e diz, opa, esse eu vou pegar porque ele está vindo legal. Aí ele dá um passo assim, bem na curva. Quando você sai da curva, ele... pá. Pra que isso? É um lugar que não tem nada, nem ninguém. Tem uma velocidade na Estrada do Mar, lá, velocidade de 50 quilômetros, que diz que tem uma aldeia indígena. A aldeia indígena fica a 200 quilômetros lá no meio do mato. Mas tem uma aldeia indígena a 200 quilômetros daqui, aí 50 quilômetros. O sujeito vem a 80 numa estrada que foi mal feita e mal pensada, porque a Estrada do Mar é um horror, né? Ela não é nem duas pistas nenhuma, ela é uma esculhambação. Mal feita, mal pensada, uma tragédia. O sujeito vem a 80. Aí tem uma placa de 50 com a justificativa, mas não tem nada. É mato aqui, mato ali, biboca, não tem coisa nenhuma. 50. Se você está minimamente distraído, conversando com a sua companhia, conversando com o filho, com o cachorro, com o papagaio, sei lá... O meu exemplo, Vitorino, eu gosto de ir para Santa Catarina, as pessoas sabem disso, vou pela BR-101 e no trecho ali antes de Torres é assim, 110 km por hora, daqui a pouco é 80, daqui a pouco é 60. E assim, construíram elevadas. É uma gincana. É uma gincana. Elevadas, não, então? E nesse trecho da Estrada do Mar... Não dá para saber quando que tem que estar 80, quando que está 60, porque assim, tu anda, sei lá, 10 metros, depois já aumenta a velocidade, já diminui a velocidade. Não, e o DENIT te manda a multa e não quer saber se tu recebeu a multa, se tu nada. Recurso, tu tem que fazer um envelope, mandar para Brasília, para eles nem olhar lá, porque lá o recurso chega na e na Estrada do Mar no verão ainda tem um agravante que são os argentinos que não estão nem aí para essa regra. Que você está tentando segurar os cinquentinha e um argentino vem na bota, tá no ponto se lixando. E grudando. Só no ventinho que ele faz, ele te joga para lá. Porque, como o Vitorino disse, ela não é nem duas, nem uma pista, ela é toda mal feita. Eu acho que passa dentro dessa concepção, a gente passa pelo valor básico da educação. Quem não excede a velocidade, quem não anda a velocidade absurda nas estradas, eu vejo. Às vezes as pessoas, mas eu não vi, estava atrás da árvore. Sim, mas num lugar que é 100, você está a 200 por hora, você não vai ver você não vai ver nada que passar na sua frente. E até sobre esse trecho que o Vitorino fala, existem diversos momentos em que é sinalizado na própria estrada que você precisa diminuir a velocidade, né? Então aparece ali a diminuição constante que você precisa até passar nesse ponto, porque a justificativa é que alguém pode atravessar ali. E eu vejo também que a Estrada do Mar, eu sou uma pessoa, eu tenho muito medo da direção, eu sempre ando muito abaixo da velocidade constante, sou perturbada pelos motoristas que querem andar acima da velocidade, e eu vejo, e já passei por situações onde as pessoas na Estrada do Mar, elas andam de bicicleta. E às vezes sem nenhuma forma de uma luz ou uma faixa reflexiva que você tenha a possibilidade de enxergar. Você só enxerga quando está muito em cima. Eu já vi pessoas andando de bicicleta naquela estrada que tiveram que se jogar
na parte do asfalto, justamente porque vinha um motorista 100 por hora numa estrada onde a velocidade mínima é 80 por hora. Mas isso Ana, mas a crítica, eu vou te dizer uma coisa, eu que não sou contra os radares, mas a crítica é exatamente a forma que tu faz. Tu estás numa estrada como a Estrada do Mar, que eu uso ela desde que ela foi feita, né? Eu não vou para Santa Catarina, vou para a gloriosa Praia do Barco e tem que passar por ali. Tu vê que tem coisas que aposta na tua distração, né? Porque não há nada que justifique tu ter que passar 50, tu ter que passar 60 em determinadas, que parece que está apostando. E se dá 20% acima de uns 50... Suspendeu. Tu suspendeu, é muito grave. Tu tá a 50, eu estou distraído conversando contigo a 70, tá? Dá 20% acima do mínimo, tu tá com a carreira suspensa. Então é desproporcional em relação à consequência. O Vanderlei Nascimento diz: finalmente concordei com o Marconi. O Gustavo Sefrinho não falou do assunto. Eu acho que é esse exatamente dos Sabia que isso um dia ia acontecer. Só não sair da regra, deixa o radar em paz. Já a Rosaura disse o seguinte: o problema é que a velocidade nas rodovias altera a todo momento. Eu sou a favor de placas mais visíveis. Essas são as manifestações dos nossos telespectadores nas nossas redes sociais. Aliás, nós não estamos ao vivo na live lá no Facebook, mas já tem fotinho, você já pode ir lá, pode interagir, que logo mais eu leio o seu comentário. Roberta Coutro, a economia hoje foi assim... Nós estamos num período de que... Nem sei usar o termo certo, agora já o dólar está baixando, o dólar baixou. A bolsa foi bem... Também é uma conjuntura, né? Em termos de Brasil, houve vários balanços de empresas. Quando as empresas dão lucro, evidentemente que as ações delas se valorizam, né? A nossa bolsa terminou em alta aos 112 mil pontos, cresceu mais de 1% e o dólar baixou muito por conta desta notícia dos Estados Unidos que diz que finalmente já está com um acordo encaminhado com a China, aonde a China tem interesse nesse acordo e os americanos também. Então, isso é o que justifica o dia de hoje. Mas eu volto a dizer, quem investe em bolsa, quem está interessado nesse tipo de movimento, enfim, de construir, né, um patrimônio em cima disso, precisa entender que são investimentos de longo prazo, precisa ter uma orientação de quem conhece o assunto. Às vezes esses movimentos estão ali, no início do mês, nós estávamos com o dólar a 4,20 e pouco, agora está a 4,9. Então, assim, quem vai viajar todo mês compra um pouquinho, se organiza antes. Mas o que eu queria trazer, né, da minha manchete, é que a Serasa escutou mais de 40 mil brasileiros e eles identificaram 4 padrões de personalidade em relação às finanças. A grande questão era: que perfil tem o brasileiro com as suas finanças? Pois eles descobriram 4 padrões. Eu vou trazer as características principais desses 4 padrões. Vou gostar de ouvir da nossa bancada se alguém se identifica fácil ou se ficou entre um ou outro. E vai ser interessante também saber o que os telespectadores percebem disso, refletem, qual perfil que gostaria de ter, qual que no fundo tem. Isso tudo favorece a nossa organização financeira. Na verdade, o que mais a gente precisa quando está pensando em dinheiro é a gente ter coragem da verdade. Se às vezes a gente gasta muito, é melhor a gente aceitar: olha, eu sou gastador. Isso vai favorecer do que pensar assim: não, eu não gasto tanto, e gasta mais do que a gente ganha. Mas, enfim, eles identificaram 4 perfis. Um chamado organizado, o outro chamado digital, um terceiro exibido e o quarto deixa a vida me levar. O perfil organizado tem como principal característica, evidentemente, o planejamento. É uma pessoa que tem mais controle e tem tendência a administrar sua vida financeira com muita frequência. O digital, ele tem uma maior familiaridade com a tecnologia. Então, ele tem uma comodidade, uma praticidade, uma rapidez nesse cotidiano e utiliza aplicativos, utiliza a internet com muita facilidade. E ele acompanha as suas finanças através desses aplicativos e de toda essa tecnologia que cada vez mais está disponível a todos nós. O exibido, ele busca impressionar as pessoas à sua volta porque ele acredita que ter dinheiro é sinal de sucesso. Então, ele é o mais suscetível a pressões sociais para ostentar. Em resumo, ele gasta um monte. O quarto
ele é o mais tranquilo, é o chamado deixa a vida me levar. É um perfil mais sossegado, despreocupado. Nesse perfil, essas pessoas têm maior dificuldade de poupar e elas costumam sempre pagar tudo com leves prestações, a prazo. Bom, desta avaliação toda, qual é o que eles, o resultado dessa pesquisa? Eu achei super positivo e acho bacana trazer aqui. 41% dos brasileiros se identificam como organizado. Então, as pessoas hoje, os brasileiros hoje, estão muito mais organizados com as suas finanças. Se estão devendo ou se estão ali aparentemente atrapalhados, é por falta de renda, é por falta de emprego e não porque ele poderia se organizar e não se organizou. Isso é bem legal. 25% são os digitais e no montante de 35% ficou os exibidos e o deixa a vida me levar. O curioso é que a Serasa também identificou que dos 147 milhões de brasileiros, que é a população adulta, desses, 63 milhões estão inadimplentes. Então, a gente sabe, né, e foi feita uma outra pesquisa, e não pelo Serasa, por um aplicativo, que eles descobriram que dos sonhos dos brasileiros para o próximo ano, em termos de economia, é quitar dívidas. Então, a gente percebe assim que todos os brasileiros estão entendendo a importância da consciência e da educação financeira. Existem muitas formas da gente aprender, existem como a gente buscar uma assessoria para que a gente possa, devagarzinho, não importa se ganha muito, pouco ou médio, o que importa é ter o desejo de se organizar e entender que quanto mais a gente quer felicidade e vida tranquila, mais a gente tem que cuidar das finanças. Eu que sou deixa a vida me levar, talvez em 2020 eu melhore. Vou tentar botar ali no meu planejamento. A maioria deu organizado? Organizado, 41%. Vamos fazer um levantamento, Vitorino. Só a pesquisa nos mostra que o brasileiro mente muito. Finanças? É. Mas, Organizado. um horror. Mari Barcelos. Para ser organizado precisa ter, né? Isso é verdade. Então deixa a vida te levar também, né, Mari? Para você ter uma ideia da minha organização, o grande prejuízo que eu tenho é quando tem greve dos Correios. Porque, sabe o que acontece? Eu só pago a conta que eu recebo. Então tu é digital. Se a conta não chega... Não, pelo contrário, ele é analógico total. Se não tem a conta física, ele não eu paga. Eu não pago. Né? Aí entrou em greve dos Correios. Aí vem negócio, aí vem com atraso, não sei o quê. Eu sou transrico. O que seria transrico, por favor? Sou um pobre preso no corpo que não se aceita. Então... Eu não entendo, a sociedade insiste em me tratar, me ver como pobre, eu não sou, eu quero que a sociedade me aceite como eu me vejo. Você é um transverável. Dona Carla, eu sou muito direitos. organizado, eu boto aqui os boletos que eu não vou pagar nunca, os que eu almejo pagar e os que eu... Duvido. Não, os boletos assim, antigos, os boletos antigos a gente não paga. Os novos, a gente deixa passar o tempo. Eles se tornarem antigos. Não é bem assim. Agora, o brasileiro brincadeiras à parte, notícia. devemos todos. Não, eu não estou brincando. É isso aí mesmo. Não, mas só para Eu gostaria de... Eu e o Mário somos também pra virgens auxiliar. organizados. Só para auxiliar o Vitorino, né? Talvez seja como assim? interessante, porque foi desenvolvido até para uma universidade brasileira um aplicativo, até posso trazer em outra oportunidade, que é um avisa conta. Que você, se você não pagou a conta de luz, ele manda um aviso na data do vencimento. Se você não pagou a conta de água, aparece, porque às vezes as pessoas esquecem. São muitas contas, as pessoas, e principalmente quem sustenta mais de uma casa, né? Porque às vezes tem uma mãe que ajuda o filho, um avô que ajuda o neto. Então as coisas vão acumulando, então até... e a gente fala, eu me enquadro completamente na era digital, porque para mim eu não vou em banco, evito ao máximo, faço tudo pelos aplicativos, tenho aplicativos de vários gêneros e também aqueles que juntam tudo, né? Pega do banco, do cartão de crédito, faz uma planilha, mensalmente ele te envia para os gastos, onde é que tu gastou mais, onde é que tu tem que economizar, até colocando metas. Mas tem muita gente que não consegue cumprir as metas porque não as realiza. Mas o governo vai dar uma ajudinha em quem ainda precisa pagar as suas dívidas até o final do ano, porque ele aumentou o valor, né, do saque do FGTS para os brasileiros. As pessoas então poderiam tirar R$500, agora equivale ao salário mínimo
mínimo aqui no Brasil, R$ 998. E daí você se pergunta, mas eu já tirei os meus 500. Não tem problema nenhum. Se você é correntista da Caixa, você pode ir até o banco, automaticamente esse valor vai ser debitado na sua conta, o extra, né, os 400 e pouquinhos reais que falta para fechar esse valor, você vai lá e retira esse valor excedente, esse que até para fechar R$ 998. Já quem não tem esse valor dentro das suas contas ativas ou inativas, mas eu tenho 850, você não pode retirar esse valor. Só se você, né, tiver o caso R$ 998 ou só os R$ 500. Você não tem opção de tirar os 800, ou é os 500 ou o valor de um salário mínimo. Então, a partir de amanhã, esses valores já estarão nas contas de quem é correntista da Caixa e já dos outros bancos. Você precisa seguir o calendário de aniversário, ou seja, no mês do seu aniversário, você vai receber esse benefício ou até mesmo insista em consultar a sua instituição, porque isso está variando e até pode sofrer alterações nos próximos dias, já que os brasileiros estão muito ansiosos para tirar esses valores. E principalmente o pessoal, mas como é que eu vou fazer? Consulte através do site da Caixa para se informar. Você tem um número associado à sua conta e também uma senha. É muito fácil seguir os passos ali no próprio aplicativo, se você tem um celular ou através do site. E se você mesmo assim não conseguir, vá até uma agência da Caixa e se informe sobre os valores do seu FGTS. E a medida do governo, né, ele era então uma medida provisória, foi sancionada pelo presidente da República hoje, se torna lei, então vai se tornar um benefício à pessoa que tem a conta no FGTS no mês do seu aniversário retirar esses valores, e a intenção do governo é injetar mais de 3 bilhões de reais no mês de dezembro na economia do Brasil. As pessoas podem se organizar para o Natal, podem se organizar para as festas de final de ano. A ideia é boa, férias. criar um 14º salário, né? A ideia, só que é o 14º salário com o dinheiro do próprio trabalhador. Né? Mas tem um senãozinho, Ana, que é o seguinte, só para quem tem até R$ 998 de saldo. De saldo. Exatamente. Então, assim, se você tem R$ 1.000, você não pode sacar essa diferença de 498. Eu achei, se a intenção do governo era boa, ela ficou pelo meio do caminho com essa restrição. Pois é, podia botar... Virou um negócio muito mais, na minha opinião... Quer dizer, quem tem 1.500 só pode tirar? Não pode tirar. Não pode tirar 500? Só pode tirar os 500. Não pode tirar os 448. Só os tira os 500. Os 500 todos podem. Esse benefício que a dona Ana trouxe para nós de 448... 498. 998, que é o valor do salário mínimo. Tu tens que ter um saldo de 998 para baixo. Aí tu consegue tirar a diferença. Ou seja, foi um negócio meio jeca. E assim, é fundamental investir na informação. Porque é confuso, para a maioria dos brasileiros é confuso. Hoje, na Caixa Econômica, eu tive que ir numa agência para outra coisa que não tinha nada a ver com isso. E já estava uma bagunça. Mas já querem todo mundo querendo os 498 e não consegue. Para explicar esse saldo, e aí a questão, mas eu fiz aniversário ontem. Isso foi um dos argumentos que eu ouvi. Primeira coisa, parabéns. Parabéns, seja feliz nessa nova etapa, mas olha só, não é bem assim. E assim, quando eu vi isso, eu disse, rapaz, eu não queria trabalhar aí. Eu não queria trabalhar aí agora, porque vai ser um salseiro. Tava todo mundo já, devia ter assim, pelo menos umas 10 pessoas já com a carteira de trabalho na mão, já aberta já ali prontas para não, mas sacar. eu tenho porque não sei o quê, porque eu não saquei, eu tenho direito. Então fica a dica, né, para quem trabalha com isso, principalmente do governo, obviamente, né, da comunicação do governo, de informar, usar aí todas as suas ferramentas que estão disponíveis para explicar esmiuçadamente, principalmente essa questão do saldo. Exatamente. Fica a dica também para os nossos telespectadores que não assistiram agora a essa explicação, que assistam nos melhores momentos, que acontecem sempre aos sábados. Com certeza essa explicação aqui do Atualidades Pampa estará nos melhores momentos. Olha eu pontuando nos melhores momentos. Já interrompendo, doutor Marne, que isso foi até o dia 31 de março, né, para quem quer o saque imediato. Então, não demore muito, porque vou tirar lá em abril, vou tirar... Não, até o dia 31 de março, o saque imediato, então se informe. O Marconi pontuou muito bem. Se você quiser até ligar, procure na internet, né, esses telefones e tudo mais. Daqui a pouco a gente pode disponibilizar através das nossas redes sociais, lá na Atualidades Pampa, para você se informar. E não esqueça, né, até o dia 31 de março você pode correr atrás desse seu benefício se você ainda não retirou os R$500. Marne Barcelos. O Vitorino abriu o programa falando de uma meritíssima que recebeu mais de R$1 milhão de reais lá no estado de Pernambuco.
Agora eu vou contar para vocês uma história na sequência das viagens aéreas do Rodrigo Maia e tal. Bom, o Serviço Público Brasileiro, tem números aqui, por isso que eu vou ter que ler esse pedacinho, garante faturamento e lucros de empresas de transportes de passageiros com 812.762 viagens de funcionários supostamente a serviço só em 2019. São 2.470 deslocamentos oficiais por dia, com gastos de passagens e diárias. Na prática, é como se o governo brasileiro garantisse a lotação de mais de 15 Airbus 320 todo santo dia. Todo dia? Todo dia. Ó. Os voos entre Brasília e Rio são os mais frequentes. Foram 54.382 viagens contra 42.636 entre a capital e São Paulo em segundo. Desde janeiro foram exatas 18.037 viagens internacionais. E o destino preferido, por que será, é Buenos Aires, com 1.421 visitas a servidores. A única boa notícia é que o número de viagens caiu 12,4% em relação a 2018, agora no governo do Bolsonaro, que foram realizadas 997.410 viagens oficiais a serviço. O pior ano foi o de 2014, na reeleição da Dilma, foi o único a ultrapassar a marca de 1 milhão de viagens a serviço em média. 3.059 viagens por dia. Mas como é que um país desse pode sobreviver? A carga tributária escorchante, as empresas fechando, as pessoas não tendo recolhimento dos seus haveres, etc, etc, etc. Sabe, então eu fico espantado com isso. Toda vez que eu falo na rádio, a gente fala todos os dias a respeito disso. Hoje eu fiz um grande comentário em cima disso aqui. Pela vergonha que é o nosso país, o desperdício. Quando outros países, com o ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, eles vão no carro deles, quando não tem carro oficial. Os ministros de Israel, o Vitor esteve lá agora recentemente, os ministros lá vão no próprio carro, estacionam o seu próprio carro e vão trabalhar, dar o seu expediente lá. Em qualquer país do mundo, isso é uma vergonha. E no Brasil é a terra do bonzinho. Pô, mas tem gente que tem pena da Adriana, essa a mulher da Mega Sena que mandou matar o marido. Tem gente, coitadinha, deixa ela aproveitar o dinheirinho. Uma barbaridade. Isso é impossível de se crer, de se acreditar que esse país consiga sobreviver. É que é tão rico o país que se rouba e o país continua rico. A pergunta é, até quando isso? Tem gente que ainda fala mal do Sérgio Moro. A Adri Brandão pergunta aqui no facebook.com/atualidadespampa. Carla Krieger, e o tal saque aniversário tem um porém em casos de rescisão. Essa é a dúvida dela. É que se você se demitiu ou vai ser ou foi demitido, essa disponibilidade do fundo de garantia fica questionada. Porque, por exemplo, se você foi demitido, você pode sacar o fundo. Porque você precisa dele, né? É a funcionalidade principal do fundo. Esse saque fica suspenso em caso de demissão. E agora, se você pede demissão, eu não sei, tinha uma regra de transição aí, mas eu não sei exatamente como é que falando. É difícil. Não, aqui, ó, você sabe qual é a ideia eu saí rindo do banco lá, mas eu vou ser bem sincero, eu não entendi uns 70% da matemática toda das regras. Eu só chego lá no banco, moço, tem pra botar mim. uns fones de ouvido lá, cada vez... Peraí. Bota o fone de ouvido aqui. A máquina vai explicar pra você. Aqueles funcionários ficam doidos o dia inteiro repetindo a mesma coisa. Coitados. É que, na verdade, tu tá sacando um saldo que tu tem. Se tu rescindires teu contrato e zerá-lo, quando chegar o dia de retirar, não retira, porque não é um bônus, é um saque. É diferente. E o fato de se tu pedires a demissão, tu não tens direito a chegar ao fundo. Então, quando chegar o dia, tu poderás exercer. É isso que eu sempre tive dúvida em relação à funcionalidade, usando a palavra aqui que a Ana trouxe, do fundo de garantia. Porque, afinal de contas... Mas o fundo de garantia, amiguinho, já sei que tu quer chegar, o fundo de garantia é dinheiro pro governo. Pois é. Que é o FAT que alimenta o BNDES. Porque se eu preciso dele e ele tem essa justificativa no momento que eu sou demitido, para quem que eu explico que no momento em que eu pedi demissão eu vou precisar tanto quanto? Me dá meu dinheiro, por favor, né? Porque não é porque eu tomei a decisão que eu estou abrindo mão desse fundo. Eu vou precisar desse fundo que ele me dê garantia. Né? O nome dele não é fundo de garantia? É isso que eu não entendo. Porque por que quando me demitem, aí então eu posso pegar? Mas quando eu me demito, então eu não tenho autonomia de tomar essa decisão? Eu abro mão, claro, eu sei que sim, mas
É isso que não entra na cabeça do tipo leigo. castigo de pai. Ah, você quer se demitir, então agora... sabe, que tipo, então assim, então eu não vou precisar. Eu como sou antigo, é difícil. Quando você criou o Fundo de Garantia, a ideia do Fundo de Garantia era exatamente isso, como a palavra diz, um garantidor. Não é para tu gastar. Nós, por essa crise, estamos saudando o saque de 500, mas eu espero que tão logo recupere a economia, que nós não tenhamos esse número de desempregados, que se pare de fazer esse saque. Pois não, o senhor tem razão. Antigamente, isso foi criado pelo governo militar. Os governos militares que criaram isso. Antigamente, o cidadão tinha 15 anos de casa, ele recebia, na hora da sua demissão, os 15 anos, a empresa pagava os 15 anos. Isso. Os 18 anos, os 20 anos. Uma indenização por ano de trabalho. Isso, exatamente. Um salário por cada ano. Mas a negociação do Fundo de Garantia, ela surgiu essencialmente para substituir a estabilidade do emprego. Porque as regras trabalhistas estabeleciam que com 10 anos de trabalho você ganhava estabilidade, ou seja, só poderia ser demitido mediante uma justificativa que ainda poderia ser questionada. Então, é uma coisa muito complicada, porque as empresas, o funcionário chegava a 8, 9 anos, a empresa ficava pensando, pô... O que eu faço? Né? Só que assim, o sujeito que trabalhou direito 8, 9 anos não vai fazer sujeira no 10º, né? Cara, só para fechar a conclusão que eu digo, eu me preocupo com esse dia, porque por isso que ele diz, ele é um garantidor. Porque quando é que é inesperado? Tu está trabalhando aqui, daqui a pouco lá no departamento, querem falar com o Ruxa. Que problema! Não para de mandar mensagem aí que querem tirar o Ruxa. E aí daqui a pouco alguém concorda com a ideia e tira o Ruxa. Aí eu fui pego de surpresa, porque não há uma expectativa... Olha a tua tia, vai matar a tia do coração. Não há uma expectativa, a expectativa é de que o Ruxa continue trabalhando. Então, esta surpresa é que te dá esse fundo de garantia para que 2, 3 meses eu possa ir ao mercado e conseguir. Agora, se eu estou aqui na plenitude, a empresa me quer e eu tomo a decisão de querer ir para outra coisa, então eu não preciso usar essa garantia. Ela continua garantida, ela vai ser minha quando eu me aposentar ou se eu for demitido no próximo emprego, eu tenho direito a sacá-la. Então essa foi a gênese do famoso fundo de garantia. E as pessoas não podem usar como um garantidor, assim, e esse é o perigo de oferecer essa bonificação no final do ano, no momento de desespero, porque as pessoas acham que vão sempre ter esses R$500 disponíveis para uma utilização emergencial. Lembrando que é relativo também ao tempo que você está trabalhando, ao tempo que você está inserido na sua empresa, e não é um fundo que dá, tipo, R$10 por dia, 20 reais. Então, se informe e não utilize como uma bengala eterna. É uma questão emergencial, mas não garanta, vou precisar desse dia, não, mas sempre vai ter os R$500 mesmo no meu aniversário. Calma e, faça o seu planejamento como a Roberta Ana, vou rapidamente fazer aqui num salário... Desculpe, cara. Já era para ter encerrado, mas tudo bem. Não, eu aceito a sua determinação, a gente volta. Vamos lá, rapidamente. Só rapidamente, num salário de R$1.000, tu ganha 8% de depósito, tu ganha R$80 por mês, tá? Num universo de 12 meses, dá R$1.000 por mês, por ano, tá? Então, significa que se eu sacar os 990, sacar os 500, em 3 ou 4 anos, eu acabarei terminando com o meu próprio fundo de garantia, porque ele vai sendo depositado 1.000, eu saco 500, 1.000 saco 500. Daqui a pouco o teu dinheiro pode terminar. Este atento, vai sobrar muito pouco para, num momento de infortúnio, para que tu puder usar em caso de demissão. Pois hoje o presidente Bolsonaro foi até o hospital e removeu algumas lesões da face e da orelha. No momento, ele foi indagado por jornalistas e disse que estava investigando um possível câncer de pele. Na sequência, a SECOM disse que ele está muito bem de saúde, que não tem indicativo nenhum de câncer de pele nem nada. E ele, então, a recomendação é que ele faça uma avaliação semestral e devido à exposição excessiva de sol e tudo mais. Mas, a princípio, não é nada. Só fica o alerta que tem que cuidar, que tem que botar protetor solar e que tem que sair do sol, daquele sol realmente... Tô falando da Roberta, né? Porque a Roberta toma banho de sol. E deve ser o banho de sol do meio-dia. Agora, você não contou a piada dele, né? Ele não perdeu a piada, né? Não, o que ele fez? Ele disse o seguinte, por enquanto, Mourão é vice. Por enquanto, Mourão. Porque esperar Ibirene... Mas as pessoas que não conhecem o Bolsonaro... Bolsonaro sempre... Eu conheço o Bolsonaro desde 1992. Olha aí, conheço.
Mas Bolsonaro sempre nessas Ele brincadeiras. disse que ia botar o ministro no pau de arara se fizesse sacanagem. A Folha já deitou, o UOL já... o Bolsonaro sugere pau de arara, tortura. E aí os babacas de sempre faturando tem um jornalista muito conhecido, conceituado, chamado Kennedy Alencar. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é muito bom jornalista, mas ele implica com o Bolsonaro e ontem implicou com o Moro. Diz que o Moro é semi-analfabeto. Imagina. Não falou? Eu ouvi. Semi-analfabeto, erros crassos de português, um homem que foi juiz, que é ministro, não pode errar o português. Até pegou alguma vírgula, alguma coisinha ali. Então esse é o tipo de comentário que não agrega. Eu ouvi. Eu ouvi. Porque ler um babaca desse eu não leria. Você viu que o IPVA teve redução? Significativa. Mais de 0,5 ponto percentual. Tá valendo a pena pagar. Em Brasília. Em Brasília? Foi anunciado hoje em Brasília que o IPVA 2020 vai ser reduzido em 0,5 ponto percentual e congelado pelos valores do ano passado. Desse ano. Em Brasília. Em Brasília. Não tá valendo aqui porque aqui não vale nada. Aqui veio um tranco. A gente achou que era uma notícia boa. Vai vir tranco de IPVA, tranco de PTU, vai vir. Janeiro vai ser um filme de terror. Não, mas vamos curtir dezembro, ainda é 12 de dezembro, dá pra curtir as festas do final do ano, não precisa ficar pensando ainda nas contas pra pagar. Pelo menos eu, que deixo a vida me levar, não tô pensando em janeiro, entendeu? Pelo menos eu curto mais. Vai piorar legal aí. Vai. Mas vai ser bom aí pros funcionários da LESP? Vai. Dali pra eles, sim. Pra eles... 10 milhões? 10 milhões, ao todo, né? Ao todo, não é pra cada um. Não que eu duvide. Né? Não que eu vá duvidar. Não que eu vá duvidar. Mas saiu então a informação de que a Assembleia Legislativa de São Paulo vai gastar, alguns consideram investir, né? Mas é um gasto de 10 milhões de reais em bônus natalinos para os funcionários. Ele será pela divisão, né? Ele será de R$ 3.100 para cada um dos servidores e eles fizeram questão de deixar bem claro que serão beneficiados todos os servidores públicos e também os comissionados, exceto os deputados. Os deputados não vão receber, não vão ganhar bônus de Natal. É uma justiça isso. Eles ganham tão pouco. Tô até triste. Me deu uma dor, porque imagina a tristeza de ver o coleguinha recebendo e aí voltar para casa sem. Imagina. Deve dar uma tristeza, né? Bala da criança. Então, essa medida foi definida pela mesa diretora da Assembleia e deve custar aos cofres públicos, como eu disse aqui, para ser exato, 10 milhões e 100 mil reais. E esse bônus ele é pago com a sobra do orçamento deste ano. Sobrou dinheiro, cerca de 80 milhões de reais foi o valor, né, dessa sobra. Desses 80, 10 milhões então serão retirados. Esse é o maior valor já concedido até hoje como bônus, desde que foi pago pela primeira vez em 2005. E ele está sendo considerado, o valor é considerado de natureza indenizatória pelo Supremo Tribunal Federal. Não é tributado. Ou seja, não vai ter nenhum desconto. Legal, é limpinho. Né? Natureza indenizatória. Bônus de natureza indenizatória. Eles inventam cada nome tão legal para essa bandalheira que eles fazem. Não tem desconto nem de imposto de renda, nem tributário nenhum tipo de desconto. Esse ato foi publicado agora, no dia 28 de novembro. E ele indica um detalhe importante, né, que havendo disponibilidade de recursos orçamentários, a despesa deve ser atendida excepcional e exclusivamente para o mês de dezembro deste ano. O valor estabelecido no ato da mesa número 21, no dia 26 de junho deste ano, será acrescido agora desses R$ 3.100. Um detalhe, embora seja um bônus, ele está sendo pago como auxílio alimentação. Viu? Sempre dá para fugir da tributação. Para fugir da tributação, exatamente. E sendo que esse valor do auxílio alimentação já é de R$ 631,14. Mas é uma vigarice. Não, vou te contar. Não e nesse é legal. mesmo dia que eles aprovam essa bandalheira, o STF está propenso a aprovar, a decidir que quem deve ICMS comete crime, apropriação indébita, 168A. Nossa. Não, já tinha... Ou seja, o Zé da borracharia... Ih, vem o sindicato do Zé. Ó, o Zé. E a borracharia também. O Zé da borracharia, o maneco da padaria ali,
atrasou, amiguinho, o ICMS dele, Criminoso. 2, 3 meses, execução, vão pedir a prisão do cara, vai responder uma ação penal. Maioria do STF vota para tornar crime deixar de pagar o ICMS. Já tem maioria. Meu Deus, não Olha tanta a gente barbaridade. endividada. Como é que Isso vai muito empreender, né? Como é que vai gerar emprego? Como é que vai investir? acontecendo com ele. Não, e olha só que legal, porque houve um barulho em torno disso, né? Eu disse, pô, mas peraí, né? Tá demais isso. Aí a explicação é de que, segundo inclusive a assessoria de imprensa, Quero ouvir né, do muito a próprio explicação. isso vai ser pago porque o bônus já é uma tradição. Ah, sim, Aí tem que Como continuar é que vocês as querem mexer nas tradições da hora que 10 desaforados... milhões, né? Ah, Na legal. hora do Natal, mexer na tradição, daí fica difícil. O diretor do Transparência Brasil, o senhor Manuel Galdino, ele se manifestou a respeito disso, né? Ele disse primeiro que ele considera ilegal porque isso deveria ter sido discutido antes da mesa diretora e para ele isso trata-se de um desvio de finalidade nesse gasto. O auxílio alimentação é para auxiliar as pessoas a comprarem comidas de mercado. E eventualmente sair para almoçar durante o expediente e um valor de R$3.000 para a realidade brasileira, obviamente, não é um auxílio alimentação. Com essa tua notícia, tem uma telespectadora que se manifestou através das nossas redes sociais e fez uma pergunta. O problema todo está no judiciário, trazendo a notícia do Vitorino, ou no legislativo, trazendo a notícia do Marconi? O problema todo está no brasileiro, Porque, que é um na verdade, trouxa. A máquina o pública. executivo é que A acaba máquina se ferrando pública, eu já também. disse aqui, a máquina pública, as corporações tomaram conta da máquina pública, é o maior câncer hoje do Brasil. O Ruschel tem mais Eu informações só a queria respeito a do questão ICMS. porque ela é muito séria e de uma consequência muito séria. Muito né? grave. A tua própria manchete ali esclarece que, embora o julgamento não tenha terminado, por Foi maioria... suspenso. Foi suspenso, mas por maioria, como 6 já votaram, são 11, 6 já votaram a favor da criminalização, é lógico que haverá isso. Então, a gente vai ter que esperar o voto final, porque depois eles não se entendem nem entre eles. Mas os votos têm ido numa linha, Carla. O que acontece hoje? O que acontece? Não é crime sonegação. Então, eu vou lá, sonego, declaro, eu peguei, vendi X de ICMS, declarei, portanto, não é sonegação, só não tenho o dinheiro. E aí não me acontece nada. Então, o que estavam falando? Não, acontece sim. A execução fiscal envolve penhora, tomada de bens e tudo. Cível, né? Cível. Na parte cível, não penal. Estamos falando de crime. Cível. Tá, vamos tentar, só para não perder o raciocínio. Tá? Então, tu vai lá, tu quer escapar do crime, porque o cível, nós sabemos como é no Brasil, nós estamos no Brasil. Então, tu vai lá, declara X de ICMS e não pago porque não tem. Isso. Tá? E não pago, não tem. A única penalidade que tem é o que o Veneno diz, essas execuções que a gente sabe que vão 5, 6 anos, e aí as pessoas faziam isso. O que está esse julgamento dizendo o seguinte? Que agora, ao criminalizar, poderão fazer o seguinte: se o julgador entender que tinha para pagar e não pagou, então poderá ser pedida a Tem criminalização. esse senão. Esse é o senão. Não é todo mundo não pagou, pode pedir. Porque tu pode quebrar, não. Ninguém vai Ninguém tá preso por livre dívida no disso. país, né? Então tu não poderias criminalizar. Agora, tu não paga, mas tu tem patrimônio, tu fica procrastinando. Aí ficou crime. Ficou evidente que tu podia pagar aquele imposto porque tu tem 10 propriedades, tu tem dinheiro na conta e não o fez simplesmente para usufruir desse dinheiro. Bom Agora, esclarecimento. esse detalhe da punição do cível, né, em alguns momentos, aqui na nossa realidade, é até mais cruel do que a punição no criminal. Né, porque Sem fica dúvida. esses 5, 6 anos, né, se estendendo, e é um cidadão que adoece, é um cidadão que teve, como a gente já viu alguns casos aqui em Porto Alegre mesmo, de alguns pontos tradicionais de pequenos negócios, que o cidadão caiu de cama. E a ameaça daquilo, você acordar todo dia, será que é hoje que vão bater na minha porta, vão me penhorar meu equipamento? Porque se levarem aquilo ali, acabou, não tem o que fazer. Então, é esse castigo psicológico que, mesmo por um período de 5, 6 anos, como citado, honestamente, no Brasil da bandidocracia, às vezes é até melhor de ser punido como criminoso, por um lado, que aí tu sabe que aí tá tranquilo. Né? Porque esse castigo psicológico é, às vezes, até mais grave. Gustavo Vitorino, e a Caixa reduziu, então, os juros imobiliários? Eu tenho criticado aqui, de forma reiterada, esse monopólio, essa concentração bancária que nós temos no Brasil, 5 bancos que dominam o país, sendo que 2 deles são bancos públicos. E parece que o governo decidiu se mexer.
A Caixa Econômica Federal vai começar a adotar taxas de juros agora, tanto para cheque especial quanto para financiamento imobiliário, assim como também para empréstimos. A taxa vai começar a puxar os juros para baixo e torná-los mais compatíveis com a realidade do mercado brasileiro. O governo anunciou a redução da taxa de juros via Copom ontem, 4,5%. A Caixa hoje já anunciou novos patamares das taxas de juros. O que a Caixa vai tentar fazer, o governo vai tentar fazer com a Caixa Econômica Federal, é puxar as taxas para baixo, forçar os bancos comerciais a se adequarem à nova realidade brasileira, que está muito difícil, né? Porque eles estão querendo os bancos, o poder dos bancos em Brasília é um negócio assustador. Seu Paulo Guedes, a gente quer tratar o senhor bem, quer ter paciência com o senhor, mas o senhor tem que tomar cuidado, que a população já está com uma pulguinha atrás da orelha com o senhor. Essa de cobrar um valor virtual de limite de cheque especial é de uma vigarice que não tem tamanho. E não vai ficar barato não, anota o que eu estou dizendo. Se os bancos começarem a cobrar como o senhor está querendo autorizar no ano que vem, vai dar um rolo inacreditável. Agora, se a ideia do governo é baixar a taxa de juros do mercado, usando a Caixa Econômica Federal como referência, das duas uma, Carla. Ou a Caixa Econômica Federal se torna o maior banco do país, o que, na minha opinião, não vai acontecer, porque os bancos não vão querer perder clientes para a Caixa. A Caixa já cuida de todos os projetos sociais e planos sociais do governo. Os programas sociais todos são administrados pela Caixa. Hoje, quem tem conta na Caixa tem um certo privilégio. Aqui no Rio Grande do Sul, nós nos orgulhamos de ter o Banrisul. Só que o Banrisul é nosso aqui do Rio Grande do Sul. Quem mora em Pernambuco, por exemplo, não tem o Banco Estado de Pernambuco, não tem o Banco Estado de Minas Gerais, que tem os programas como tinha o Banerj no Rio, que tinha os programas sociais, que administra. Nós ainda temos o Banrisul, mas o resto do Brasil vai ser terrível. A força das redes sociais, eu quero contar para vocês uma história triste, mas que a gente realmente precisa ficar de olho. Uma mulher denunciou por assédio, foi às redes sociais e fez essa denúncia. Um Papai Noel que lá na grande Belo Horizonte, enfim, eles foram até um shopping, tinha um Papai Noel e a criança, claro, como todas as crianças fazem, queria tirar foto com o Papai Noel. E então a criança sentou no colo do Papai Noel e a mãe, ao tirar a foto, percebeu que o Papai Noel estava com a mão assim já perto do, né, assim... Ele estava passando a mão na criança. Estava passando a mão na criança, não quero dizer outra coisa, mas enfim. E a mãe ficou surpresa, parou de tirar a fotografia, tentou tirar a criança de cima, né, do colo do Papai Noel. O Papai Noel disse que segurou a criança, que foi meio assim, uma situação realmente constrangedora. E aí, claro, chamaram polícia, virou boletim, teve, aliás, 2 boletins de ocorrência. O Papai Noel disse que foi difamado. E a mãe, então, fez uma denúncia de assédio e o Papai Noel disse que tem um problema nos testículos, por isso, então, o volume e tudo mais, e que a mãe, então, ficou impressionada. Mas depois que ela compartilhou nas redes sociais, as outras mães e outros pais resolveram também compartilhar, dizendo que o comportamento deste Papai Noel realmente era muito estranho. Era estranho. Então, realmente, ficar de olho nessa situação. A gente sempre fala que, normalmente, o abusador, ele usa exatamente dessa possibilidade de se aproximar com a criança. O descuido, né? A inocência, o descuido. Não, e da própria profissão para se aproximar. Pensa bem, pô, você vai se preocupar com o Papai Noel. Papai Noel, olha ali, a gente tem a foto para mostrar para vocês. É terrível. E ali ele já abraça realmente. Quem é que tira a foto assim? A criança tem que sentar do lado, não precisa nem sentar no colo do Papai Noel, vamos combinar. E realmente o shopping, enfim, diz que o Papai Noel já foi afastado e que realmente ele seja condenado, né? Por assédio, na medida do possível. E a gente percebe, né, às vezes, colocando que precisa uma pessoa tomar iniciativa, uma pessoa se incomodar. Infelizmente, a gente usa essa colocação, porque ontem nós trouxemos o caso de racismo com a professora, outros alunos já tinham reparado no comportamento, já tinham, né, já existia a oportunidade de ter falado, de ter reclamado para alguém, mas na realidade precisa uma pessoa tomar uma atitude desta forma, ir até a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, passar por 1, 2 horas,
sociais, onde você realmente se incomoda. A gente coloca você com um filho no shopping, a criança nem entende o que está acontecendo. Daí como é que você vai explicar, daqui a pouco chega a polícia, daqui a pouco começa aquele rebuliço, quantos pais vão pensar, não, que incomodação, não é nada, é da tua cabeça, é isso e aquilo, e passaram a mão, né? Botaram panos quentes. Um outro assunto que a gente sempre está trazendo aqui na bancada é a violência contra a mulher, e eu apoio um movimento que eu convido a todos os telespectadores a apoiar também, chamado Movimento Uma Pérola. No Instagram, Movimento Uma Pérola, e também no meu Instagram, Roberta Coutro, você encontra um sorteio dessa pulseirinha que é o símbolo desse movimento muito bacana, que ajuda as mulheres a se proteger, a tomar mais consciência, a saber como fazer para se proteger dessa situação. Então eu convido a todos a participar desse importante movimento que se chama Movimento Uma Pérola. Olha aqui, ó. Diga. Eu convido rapidamente que sábado haverá o baile de Natal nos Gondoleiros. Olha, quem que quiser dançar, sábado vai lá com o nosso querido Toninho, presidente da Sociedade a festa apropriada para isso. Rua Santos Dumont. As manifestações dos nossos telespectadores nas nossas redes sociais são diversas. Aliás, o nosso WhatsApp é que não para de entrar manifestação. O Marconi está tentando. Cara, tu aperta num, ele não tá dando. Não tá dando. O senhor disse aí. Mas as pessoas estão perguntando pelo Chicão Tofani. Chicão Tofani está doente, mas provavelmente amanhã ele já vai estar recuperado. E Magda Beatriz, que está também num evento, não pôde vir nessa quinta-feira, mas amanhã, sexta-feira, com certeza estará conosco. Tem um minuto? Tenho. Então, 30 segundos, eu pode quero ser? fazer duas homenagens rápidas. Primeiro, o meu ídolo, Frank Sinatra, que estaria de aniversário hoje, o grande Sinatra, o Francis Albert Sinatra, nascido em New Hoboken, New Jersey, nos Estados Unidos, filho de um bombeiro, maior cantor de todos os tempos, os velhos olhos azuis, a voz e tudo mais, né? Maravilhoso. De vez em quando eu coloco lá os meus discos e os meus DVDs do Sinatra para dar uma qualificada na vida. E segundo, o Silvio Santos, que está de aniversário hoje, completando 89 anos. Meu abraço ao Silvio, que ele tenha uma vida longa. 89, o Silvio Santos está bem, hein? Bem 89. puxado, Mas, Silvio Santos. como a dona Ana disse, tem muita gente reclamando de algumas coisas que ele fala, algumas palavras Perdeu o fortes, freio, Vitória. Como ninguém pode demiti-lo, ele é o dono, talvez... Fica um pouco complicado. Mas a dona Ana tem outras notícias boas, porque recomendações. ninguém reclama quando passa lá na Pelo 100, um lugar extraordinário, com todo mundo bem atencioso. A gente fala, esse momento a gente está tão perdido, daqui a pouco é Natal, o Natal vai cair na quarta, a gente já tem que estar de volta. Gente, é uma confusão, então aproveite, antecipe o seu agendamento, ou não agende, passe lá quando der um tempinho, uma folguinha na sua agenda, para ficar linda e maravilhosa, para ninguém reclamar que não dá para botar aquele vestidinho, não dá para botar aquele biquíni, porque a gente tem que estar tranquila para festejar para o Natal e o Réveillon. Então aproveite e passe na Pelo 100. Os homens também podem fazer depilação, viu? Não só as mulheres. Viu, Gustavo Vitorino? Vi. Essa é a tua dica também? Bah, mas se for me depilar, eles vão levar bastante tempo. Não te Lá é cobrar uma rapidinho, fortuna. lá Eles vão me cobrar o dobro. Ou então, de repente, pelo volume, eles conseguem um desconto. Não, também tem o seguinte, bota dentro do negócio, eu não sei como é que é, mas bota dentro do Faz negócio no volume. inteiro e tira. Pronto. Não é assim, não sabe Não, eu nada. quero mandar, Faz no volume. Quero mandar meu abraço pro meu amigo Jefferson Furstenau, da Sam Motors aqui. Ontem me recebeu com extremo carinho, ontem eu retirei meu presente de Natal. Lindo. Novo Cerato 2020. Que presentão, Agora hein? com motor Lindo 2 carro, litros, lindo agora carro. com motor 2 litros, com 16 válvulas, motor de alumínio, pura tecnologia, um carro que conversa com você o tempo todo, não deixa você fazer babaquice. Eu, por exemplo, que às vezes ando com pneu murcho, agora ele controla até a pressão dos pneus. Então fiquei super feliz. Obrigado, Jefferson, pelo carinho, pela gentileza, uma parceria que já dura quase 10 anos. Estou feliz com o carro novo e tenho certeza você, na Sam Motors, também vai ser feliz com o novo Cerato. Eu também fiquei muito feliz, que eu tenho certeza que foi o Gustavo que me tirou no amigo secreto e aí provavelmente vai me dar um presente muito bom, porque se tá de carrão novo, Mas como na assim? garagem. Como é que... E descobri. levantou suspeitas, hein? Ai. Tá todo mundo entrega, chutando querida. Sobre o pleito aqui. Tá todo mundo chutando? Ninguém Tá, sabe claro. quem é o meu amigo. Não, é bom da gente falar com o Com o Chicão, mas o Chicão não porque o tá. Chicão entrega na hora, em 30 segundos ele diz quem é o amigo dele. Eu já Aliás, entreguei. para
quem não viu o sorteio, tá nas redes sociais. Vai entrar Foi nas exclusivo. redes sociais. Exclusivo das redes sociais. Exatamente. Então vai lá, segue @atualidades.pampa, nossa página do Face. Então segue pra você acompanhar, que a gente vai dar dicas de quem é o nosso, pra ver se o pessoal descobre antes. Muito Ai, bom, tem que hein? dar dicas, eu vou ter que pensar. Então, eu já sei até o que eu vou dar de presente pro meu amigo secreto. Ó. Eu também. fiquei pensando obrigado, o que eu Dona Carla. vou Muito dar obrigado de pelo seu presente carinho, Dona pro Carla. meu amigo secreto. Vai ser uma coisa assim, inusitada. Ai, que medo! Já ficou medo, já tem gente que não também. quer mais. Eu, no ano passado, ganhei um negócio tão bom que eu comi no programa. Eu queria... Ganhou a a ambrosia. amiga secreta da Todo mundo quer ser amigo da Ambrosia. Carla. Verdade. Já tá liberada a Agora, lista? eu também... Não tá liberado. Existe Não tá ambrosia liberado. Não? Agora também não tá liberada a carne, né? A carne não tá liberada pra ninguém. Eu vi uma muito boa, assim. Ai, que medo que a minha amiga secreta me peça carne de amigo secreto. Carne não dá pra pedir, gente, porque tá pela hora da morte. Mas Falando a boa notícia é que saiu uma pesquisa que mostrou que teve uma leve diminuída, também porque as pessoas não estão conseguindo consumir. E parece que 2020 vai dar uma diminuída, mas não vai conseguir chegar ao patamar que a carne estava em setembro de 2019. Teve uma maravilhosa, mandaram uma maravilhosa hoje de Natal, que é o seguinte, tá na manjedoura, o Jesus Cristo, recente tinha nascido, coisa e tal, tava todos os animais em volta, e o peru olha e diz assim, que gurizinho feio. E assim nasceu a tradição do Natal. Matar o peru no Natal. Que isso? Que barbaridade. Não te entendi. Eu me recuso sequer a sorrir. É verdade, vamos ficar todos mudos. Mas tu não agora. gosta do peru? Um minuto de silêncio. Não, o que gosta é o Chicão. Ai, coitado dele, que eu tô falando. Mas tem um telespectador que falou da carne moída também, ele tá muito preocupado. Ele mandou aqui o Jefferson de Sapucaí, ele tá muito ansioso em dividir com a gente, mandou várias vezes a mesma mensagem, dizendo que ele pagou R$20 o quilo da carne moída de segunda. De segunda? De segunda. É um problema esse. R$20 o quilo. muita Acho que vai gordura, todo mundo muita ter que ficar gordura. O vegetariano. que ele pagou? Não conta. Viu aí? Não conta. Não, eu falo, aí que se incentiva. Por que tantas políticas públicas? Aumenta o preço da carne, todo mundo vira vegetariano, né? As saladas, aquelas se tornaram tão interessantes, tão bonitas, tão saborosas. Grande E é o que vai dar. A gente vai ter que dá trocar ideia, tudo. Vai nasce ficar o tudo cani- vegetariano, ou vai nasce vendo o as canibalismo. nossas ceias. Não dá ideia. Agora, o erro do governo é tão crasso, tão crasso. Como é que pode dizer que não vai voltar mais a carne aos patamares de setembro? Eles estão incentivando a manter os preços, talvez aumentar os preços. Eu não entendo Mas é esse que é tipo de verdade. política, sinceramente. Mas não eu foi não nem entendi. foi o governo, foi a Associação dos Frigoríficos. Tem muito cara de lobby, né? É como as evidências. Toda, cara. Né? Tem cara de... Toda, precisamos- cara. Aqui, eu tô com meus negocinhos com frango aqui, cara. Vamos tocar um terror aí. dizer que a carne E honeста, começou a vamos vender esse meu empurrar o frango preço aqui. do frango e a carne de porco. Exatamente. E o que pouco se divulgou, até algumas pessoas vêm questionando, mas por que tá tão cara? Foram só os negócios realizados na China, o Bolsonaro vendeu demais. É que os países asiáticos passam por uma febre nas carnes, na questão suína e bovina, então eles têm uma demanda altíssima porque a gente coloca aí mais de metade da produção nessa área teve que ser abatida justamente por causa de uma doença. Porcos. Então, é aquela coisa, lá surgiu a demanda, uma demanda extraordinária, o Bolsonaro estava lá, aquela coisa, e é muito mais fácil vender para eles, porque o pagamento e as taxações são mais favoráveis para as empresas do que, de fato, colocar aqui para a produção. E as pessoas que tratam, né, desse negócio, frigoríficos, produtores, aqueles que cuidam dos animais, afirmaram que nunca existiu uma demanda tão grande. E como não era esperado que tenha um aumento tão grande nessa época do ano, eles não tinham criação pronta para o abate. Eles têm bezerros, ainda a carne que não vai valorizar, e até a qualidade da carne não é aquela exigida pelos padrões. Então, eles preferem... Não prefere, né? É mais interessante aumentar o preço agora e engordar para bater no mês que vem, daqui, quem sabe, fevereiro, do que, de fato, ficar vendendo a pouco, né? Uma carne ruim, desvalorizada, e vai encher aqui o mercado lá e o mercado lá fora. Todo mundo sai ganhando. O que chama atenção primeiro foi o efeito rebote no frango, especialmente, né? Nós, que somos dos treinamentos da batata doce e do frango, né? Estourou em nós também, que não tínhamos nada a ver com a carne. E outra coisa que impressiona, porque isso é uma característica brasileira, né? Sempre que há uma elevação e depois ele volta aos patamares, fica um resíduo
que é o que fica para nós, que é a conta. Né? Ele nunca volta. A gasolina sobe, daí ela volta, mas ela nunca volta ao que ela era. Sempre fica um pouquinho acima. E sempre estoura na gente. Né? E tudo que está no entorno, né? Como, por exemplo, no caso da gasolina, você vê botijão de gás, sim, não volta nunca mais. Tem uns que não volta nada. Não reduz tarifa de táxi, mas, seja lá o que daí só quando se pressiona, opa, baixou mesmo, né? Temos que baixar. Daí tem que ter aquela pressão popular, as pessoas têm que deixar de... Mas assim, você não pode deixar de comer carne assim, de um dia pra noite. Você precisa, mas pode dependendo diminuir. da sua dieta. Exato. Ou você não ir, mas foi o caso da gasolina, né? Eles avisaram que iam ter reposição, foi aquelas filas quilométricas. Aliás, sobre gasolina, tem aí um boato, ou não sei se é boato ou não é boato, mas as pessoas estão se manifestando e perguntando se vai ter ou não vai ter greve dos caminhoneiros. Eu acho que não vai ter greve. Grande chance de não ter. Mas a gasolina vai subir. Sabe por quê? Porque entrou em vigor o novo preço de referência do Rio Grande do Sul. Lembra aquela sacanagem que eu contei aqui, algum tempo atrás? Isso. Até viralizou na internet, teve gente me xingando aí, coisa tal. Pois é. Entra o novo preço de pauta a partir da semana que vem. Então, prepare-se. Subindo ou não a gasolina, no Rio Grande do Sul ela vai subir. Vai estar daqui a pouco vai sair mais em conta de pegar o carro, vai até Santa Catarina, enche o tanque e volta rodando. Quando chega aqui, terminou, vai lá e ou alguém vai ver como negócio, vai começar a fazer isso, trazer. Ainda assim sai mais negócio. O motorista vai encher o tanque do seu carro. Querida, tô só indo ali abastecer. Vamos falar de coisas boas, Marta e Barcelos. Quem faz aniversário? Temos muitos aniversariantes hoje. O primeiro a senhora conhece, Flaubert. Gustave Flaubert e a sua Madame Bovary, né? Um dos grandes clássicos, o maior clássico do Flaubert, indiscutivelmente, foi Madame Bovary. Edvard Munch. Tem muita gente que diz Munch, mas o nome correto, a pronúncia correta é Munch. É um pintor norueguês que fez talvez um dos quadros mais famosos do mundo, que é O Grito, que foi reproduzido milhões de vezes em revistas, em quadros, etc. Eu acho uma angústia aquele. Eu sei, um terror, realmente, aquele grito do Munch é um terror. Depois, o Buck Jones, o ator estadunidense favorito do Vitorino, Buck Jones. Como assim? Sempre armado, sempre com os revólveres e tal, né? Não porque ele é gordinho, eu tô sentindo tua maldade. Não é gordinho, não. O meu querido amigo Jorge Doria. Jorge Doria foi um grande ator brasileiro, né, que teve um derrame, ficou em estado vegetativo muitos anos. Mas o Doria era fantástico. Ele fazia Grande Família. Eu assisti uma peça dele no Rio de Janeiro, O Avarento. O Avarento, do Molière. Mas a gente ria muito, ele é muito engraçado. Era muito engraçado, ele é falecido o Doria, e eu conheci o Doria fazendo um filme em Porto Alegre. Primeira vez que eu conversei com ele. Não, mas ele fez fazer um filme em Porto Alegre com um diretor espanhol que ficou muito meu amigo, chamado Eduardo Llorentes, que foi o primeiro diretor do primeiro filme do Teixeirinha. Olha como eu sou antigo. Então eu fiz amizade com o espanhol e fiz amizade com o Doria e tal, né? E ele era muito engraçado. Um dia eu perguntei, Doria, quantos anos você tem? Não te interessa, meu filho? Ele deu uma queimada. Eu nunca esqueci disso aí. Bom, o Jorge Doria, já falei nele. O Antunes Filho, que é um dramaturgo também e diretor. Miguel de la Madrid, que é um político mexicano, foi presidente daquele belo país, Estados Unidos mexicanos, né? Tinha um presidente mexicano, Porfírio Dias, que dizia: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, né? Eles reclamavam muito. Arnaldo Jabor, que está completando hoje 79 anos. Eu considero o Arnaldo Jabor um dos melhores textos, né? Ele foi diretor, fez muitos filmes, diretor de cinema, diretor de televisão, né? E ele tem o texto dele, o comentário dele no rádio, eu não tenho ouvido mais, mas eu acho ele especial e fantástico. A minha favorita, uma das minhas cantoras favoritas, Dionne Warwick. Eu nunca vou me esquecer que um dia, Vitorino, caminhando ali no calçadão... Ela morou no Rio de Janeiro, morou muitos anos. Aí eu tô caminhando ali no calçadão, aí vem, ela é muito alta, aquela negra alta, bonita e tal, anos atrás. E aí eu passo por ali, eu digo, mas eu tenho a impressão que eu conheço essa mulher, essa moça. E ela me cumprimentou, eu disse, pô, a Dionne me cumprimentou. Mas o senhor soube se portar, né, Selmar? Mas eu sou um comportado como o senhor. Obrigado, Selmar. Ela tem uma gravação antológica. Ela tem uma gravação antológica com o Elton John, uma música That's a Friend of Four, que é um dos duetos mais lindos que eu já ouvi na minha vida. Ela canta muito. A Dionne Warwick e o Elton John.
Prenderam ela um dia fumando maconha. Prenderam, ela foi fumando maconha no aeroporto, ela estava lá puxando o fuminho, prenderam. Depois soltaram ela. Mas o Emerson Fittipaldi, de aniversário hoje, completando 73 anos. Eu sei que o Fittipaldi está atravessando um momento econômico muito difícil. Ele entrou numa série de problemas econômicos, de empresas que ele foi sócio, etc. Mas ele vai se recuperar, é uma grande figura. Mas já há anos, né? Ele vem lutando e conseguindo pagar essas contas e está se reabilitando. A pior coisa que tem para um homem correto, honesto, como a Roberta já salientou hoje no programa, é ficar devendo, né? Não dever porque é mal pagador, mas dever porque não tem como pagar. Eu acho isso vital, né? Obrigado, Marcos. Mas aí, Marcos, só um parênteses, aí vem muito a necessidade da resiliência e que aquela tua frase inicial do mestre Freud, que é graças a Deus, ou mais ou menos é isso, né? A minha felicidade são os meus desafios, mais ou menos isso, né? Fui um homem afortunado. Exige muito do brasileiro esse equilíbrio emocional nessa hora, onde a gente é tratado como alguém que deve porque quer e, na verdade, deve porque não tem. E a minha última aniversariante é uma linda atriz americana, Jennifer Connelly. E eu vou encerrar com outra frase do Dr. Freud. Jennifer Connelly não é do Titanic? Não. Não, de outro. Ela é linda, A Kate. né? Aquela é Kate Winslet. Isso, né? Que é uma inglesa. Um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste. Porque a vida é luta, a vida é briga, a vida todos os dias nos exige matar o leão. E o Freud também dizia, nós somos feitos de carne, mas temos que ser de ferro. A gente não pode dizer isso, que a gente é feito de carne hoje em dia, porque Tá valorizado. tá muito bem valorizado no mercado. O senhor Vitorino vai falar mal do Freud agora. Mas é claro. Que frase mais retardada essa? Dia bom ou dia de luta? Eu digo, para com isso. Dia bom é dia da vagabundagem. Botar os pés pra cima não Dá pra fazer discutir? nada. Não dá. para. Agora, assim, ó, eu sei que os senhores Olha o olhar da Roberta. estão um pouco Umas tontos. teses meia. Estão um pouco tontos com tantos números no programa de hoje, mas eu tenho mais um número que eu tenho que trazer para os senhores. Bolsonaro veta a distribuição de 100% do lucro do FGTS aos trabalhadores. Distribuição foi anunciada pelo governo em julho, quando Bolsonaro editou o MP que liberou saques de contas ativas e inativas do FGTS. Com o veto, então, volta a valer a distribuição de 50% do lucro. Mas no ano passado não foi 50%. Sim, daí ele tinha editado uma medida Aí provisória que tinha ele aumentado disse para que ia 100% distribuir e 100% agora lá, né? voltou para os 50%. O fundo de garantia que passaria a ter uma remuneração interessante já não vai ser a mesma coisa. Né? Porque a remuneração do fundo Gustavo, e me conta aqui essa história, por favor. O Leonel Brizola, que não é o falecido. Leonel Brizola. Outro, deputado. Vereador. É vereador do Rio. É vereador ou deputado? Vereador. Câmara Municipal do Câmara Rio de Janeiro. Municipal, vereador do Rio de Janeiro, senhor Leonel Brizola, vereador do PSOL, votou uma moção que foi aprovada de homenagem ao Kim Jong-un, aquele lá da Coreia do Norte, dizendo que ele é um dos lutadores pela paz mundial. Exatamente. De união entre as Coreias do Sul, Que ele quer unificar as Coreias. Claro, ele tá louco de vontade de tomar outra, que é rica, né? Mas olha que absurdo esse rapaz. Te surpreende? Claro. No fim das contas? Claro. Só Roberta, claro. Não, te surpreende a proposta ter partido de quem partiu do partido em questão. que partiu. Né, gente? Pois isso mesmo, por isso, vindo de onde partiu, te surpreende? Sim, porque eu acho Ser uma ignorância. Sim, mas é isso. Não pegou a sutileza. Não. Vamos de novo. Atenção. Eu sou o Kim Jong-un e você é a Monção. Vamos lá. Vai, explica que eu não Você é o entendi. Leonel. Você é o Leonel, eu sou o Kim Jong-un. Tá. Vindo de onde veio. Tá. Não é surpresa nenhuma agir com tal ignorância, homenagear tais assassinos, tais ditadores. Não há surpresa alguma. Surpresa seria se, por exemplo, ele Gustavo sugerisse... Vitorino fosse o Leonel Brizola, em questão aí, decidisse, então, homenagear Donald Trump. Sim. Ali nós teríamos uma surpresa. Entendeu? Não surpreende de forma alguma alguém do PSOL. O motivo, né? É porque Mas é isso, não tem surpresa. Esses caras idolatram ditadores assassinos. Esses caras, eles andam com camiseta de Che Guevara no peito. é uma falta de conhecimento. Então, né? é lógico, esses caras batem palma para regimes genocidas, eles são apoiadores de Maduro.
Sim. Então, quando você vê aqui uma sugestão de alguém do PSOL homenagear Kim Jong-un... Eu acho que caberia, Não, por pra mim, exemplo, tá em casa, diante tá. dos discursos, homenagear o povo desempregado que consegue chegar até o final do ano sobrevivendo. Mas aí não viria de quem veio, nem de Pois onde é. veio. Aí Não nós viria de teríamos- ninguém. Não viria Nós de ninguém. brasileiros merecemos Ninguém, uma não tem homenagem. possibilidade. É porque quanto mais gente assim, mais eleitores essas pessoas Falando nisso, têm. vocês viram que o Evo Morales hoje pousou na Argentina? Pois Sim. é. Vai agitar ali perto, vai ficar agitando. Eu acho que o negócio vai ser o seguinte, deixar a Argentina falir total e a gente compra a Argentina. Aumenta o nosso patrimônio. Não inventa. Não inventa, não. Deixa assim como Olha tá. isso. Eles já estão vindo Diz todo isso, verão, diz eles isso, já olha lá o vêm. Evo. Todo verão eles já mas vêm isso- aqui esquecer as esposas aqui. Eu já acho Eles que vêm, eles posto de gasolina, perde a Volta e mulher, meia, filho, tem uma cachorro, esposa e um papagaio e filho deixa que os são fica, deixados aqui, que do nada, como é que o cara vai embora? Olha o que o Mário disse, olha o que o Mário disse, eles fazem isso de propósito. Bom, evidente. Agora me surpreende. Mas a mulher esquece no posto. Lá no posto de gasolina, lá no Brasil. Mas depois dos 10 primeiros minutos de silêncio, Mário, será que eles não se Um dão de cada conta? vez, por favor. Mas o problema é que Aquele as mulheres silêncio ficam não muito causa furiosas estranheza? depois. Eu acho que não compensa mais. Como é que é? Vamos escutar a Roberta. Não, opinião eu dela. percebo que as mulheres argentinas, elas ficam muito furiosas quando elas são deixadas esquecidas sim. lá. Qualquer pessoa. As mulheres Até eu, argentinas. essa paz de pessoa, ficaria furiosa, entendeu? Se não notasse a minha Como é que o cara vai então, esquecer a esposa no posto de gasolina? Ah, propósito, eu acho que Coisa pode muito existir. chata, Na hora da despesa, ela sai de lá, que é um Maverick V8 com os amortecedores Mas cansados. é isso que me Então, uma impressiona. borboleta Assim, aqui. Uma borboleta é mudança. nos primeiros 5 Borboleta. minutos, nos primeiros 5 minutos de viagem depois disso, de completo silêncio, será que eles não percebem? 5 minutos. silêncio, não tá estranho? Né, querido? O Ruxo tem uma opinião formada sobre o assunto. Não, eu não vou me manifestar sobre o tema. Mas o porque o tema porquê, é muito doutor? complexo. O tema é muito complexo. Muito. E às vezes usam das Pode acontecer palavras, com qualquer um. usam das palavras da gente para deturpar. Porque O senhor que usa moto eu esquece a procuro namorada? trazer com tanto carinho aquela que está ao meu lado que seria impossível esquecer. Então é uma matéria que eu não domino. Ai, amor. Assim é muito fofo. Momento love. É. Eu posso dar uma pitada. Deve. Temos tempo. Claro. O Grêmio, o futebol porto-alegrense, através do seu departamento de futebol, encerrou o seu ciclo. E saíram o doutor Duda Kreff, o doutor Alberto Guerra e o meu querido amigo Deco, né, deixaram o comando do futebol do Grêmio, e o presidente Romildo Bolzão então assumiu, além da presidência, assumiu a vice-presidência de futebol. As 3 gremistas de escola prestaram um trabalho excepcional ao Grêmio, e agora o Grêmio procura então esse dirigente que possa ser o grande comandante do futebol. Lembrando que teremos, assim, do exemplo internacional, 4 competições importantíssimas, né? Estão ambos na Libertadores, a Copa do Brasil, que remunera e muito, o brasileiro, que é uma dívida, que Grêmio Internacional já um passivo que eles trouxeram para o seu torcedor, porque ambos não ganham há décadas. Então se espera agora, desejo que o presidente seja feliz na sua escolha e que o Grêmio Internacional possa seguir E o o seu Renato caminho em fica? 2020. Claro. Fica, não tem. O que ele ganha no Grêmio, a estrutura que ele tem, seriam 2 ou 3 clubes que poderiam lhe oportunizar. E esses clubes estão agora já encaminhados, né? O Flamengo. Palmeiras, Muito bem, obrigado. O Flamengo tá exatamente, na são ponta. o Palmeiras, o Flamengo. Então, esses clubes assim. São Paulo vai pro Palmeiras, né? E o Santos, então, que ficou sem o São Paulo, ele não está num nível financeiro para pagar um salário que está hoje o Estado de Renato, que é entre os primeiros do país. E olha, a boca de urna indica a vitória do partido de Johnson no Reino Unido. Conservadores devem conquistar 368 assentos, enquanto trabalhistas devem atingir 191 Finalmente. assentos. Mostra a pesquisa. Deve rolar encrenca aí para os imigrantes. É verdade. Acho que a comunidade árabe muçulmana na Inglaterra vai ter problemas nos próximos dias. Não, quem vai ter problema vai ser os ingleses. É porque o Johnson esse está fazendo umas ameaças lá que eu não acho legal. Que decepção. É preciso... Não, Marli, o problema todo é o seguinte, você abre o país, recebe os imigrantes e depois quer sair chutando balde? Não, não pode. Ou então não recebe. Como a Itália fez. A Itália recebeu até um determinado ponto, chegou, parou, não tem mais como receber. Você recebe... Muito bem, nós chegamos ao final do Atualidades Pampa desta quinta-feira. Nos encontramos nesta sexta-feira, sempre agradecendo a sua participação, a sua audiência e tudo mais. Um beijo, tenham todos uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.
Música